Olá, galerinha! A nossa aula de hoje é de matemática e a gente vai estar revisando um pouquinho do nosso conteúdo de números decimais. Você tem acompanhado as videoaulas? Está ligadinho nesse conteúdo aí? É hora de mostrar o que você realmente sabe, o que você tem aprendido, né, sobre esse conteúdo nas nossas aulas até aqui. Então fica bem atento que eu vou ler, né, as questões com você. Algumas a gente vai resolver juntos e outras eu te explico e você resolve aí na sua casa, combinado? Então vamos lá, olha. Primeira questão. Complete os quadros com a fração e o número decimal que podem representar a parte colorida de cinza em relação a cada figura. Então, ele quer que a gente faça a representação de duas maneiras, né? Na forma de fração e na forma de número decimal. Então, aqui eu tenho a primeira figura. Nós vamos começar a representar na forma de fração. A gente aprendeu que o denominador da fração, quem é o denominador? É o número que fica embaixo. Ele representa a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Então, se você contar aí, você vai poder verificar que essa figura foi dividida em 10 partes. Isso significa que o meu denominador aqui, então, é 10, porque a figura foi dividida em 10 partes, ok? E o meu numerador corresponde a quantas partes foram coloridas nessa figura. Então, aqui, ó, quantas partes nós temos colorida de cinza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, aqui, o numerador é 6. Então, nós temos a fração 6 décimos. E agora, a gente vai representar esses 6 décimos na forma decimal. Como é que eu faço para representar os 6 décimos na forma decimal? A gente sabe que número decimal, né, é número com vírgula. Então, eu vou te dar uma dica. Comece colocando a vírgula, tá? Eu vou dar uma aumentadinha aqui na minha caixa de texto e nessa vírgula também, para que você consiga visualizar ela melhor aí. Ainda tá pequeno aqui, deixa eu tiver que colocar uma letra, uma fonte maior para poder ficar melhor aqui para você visualizar. Pronto, acho que agora já dá para você ver a vírgula aí, né? Então, atrás da vírgula, eu preciso saber quantos números eu vou ter que colocar. E para eu saber quantos números eu vou colocar atrás da vírgula, eu preciso olhar o denominador da minha fração. O denominador da minha fração é 10. E 10 possui um zero apenas. Isso significa que atrás da vírgula eu vou ter um número apenas. Por que isso? Porque quem determina a quantidade de números que serão colocados atrás da vírgula é a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, o 10 tem apenas um zero, então eu vou ter um número atrás da vírgula. Deixa eu ver que se aqui fosse 100, 100 tem 2 zeros, então aqui eu teria 2 números atrás da vírgula. Deu para entender? Então, o número que fica atrás da vírgula, a quantidade de números que eu coloco atrás da vírgula, depende da quantidade de zeros do meu denominador. Como aqui o denominador é 10, eu só tenho um zero, então eu vou ter apenas um número aqui atrás da vírgula. E quem vai ser esse número? O número que está no meu numerador. Então, aqui, ó, atrás da vírgula, eu vou colocar o número 6, que é o meu numerador, ok? E antes da vírgula, eu tenho mais algum número aqui antes desse 6? Não, né? Então, antes da vírgula, eu vou completar com 0. Ó,
Vou completar com 0, porque eu não tenho mais nenhum número aqui antes desse 6. Então, antes da vírgula, eu vou completar com um 0. Ok? Então, 6 décimos na forma de fração, 6 décimos na forma decimal. Certo, pessoal? Letra B, vamos lá. Vou começar pelo denominador. O denominador corresponde à quantidade de partes em que a figura foi dividida. Em quantas partes essa figura foi dividida? Em 10 partes. Então, o denominador é 10. E o meu numerador corresponde a quantas partes foram coloridas na figura. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes coloridas. Então, o meu numerador é 7. Agora, eu preciso representar isso na forma decimal. Olha a minha dica, comece colocando a vírgula. Coloque a vírgula primeiro. Então, eu coloquei aqui, ó. Deixa eu aumentar ela novamente. Pronto. E agora, a gente precisa saber, né? Atrás da vírgula, quantos números eu vou ter atrás da vírgula? Eu olho a quantidade de zeros aqui no meu denominador. O meu denominador é 10, então só tenho um zero. Isso significa que atrás da vírgula eu vou ter apenas um número. Que número vai ser esse? O número que está no numerador. Então, ó, 7 é o número que eu vou escrever aqui atrás da vírgula. 7. Ok? E aí, a gente vai observar o seguinte. Antes da vírgula, quem eu vou colocar? Eu olho aqui, ó, no meu numerador de novo. Eu tenho mais algum número antes do 7? Não tenho, né? Então, antes da vírgula, eu vou colocar um 0. Porque eu não tenho mais nenhum número antes desse 7 aí. Então, eu tenho, ó, 7 décimos na forma de fração, 7 décimos na forma decimal. Ok? Nós vamos agora aqui, ó, para a letra C. Começando novamente pelo denominador. Se você contar aqui, né, depois você pode estar contando aí na sua casa, você vai perceber que essa figura foi dividida em 100 partes. Então, aqui o nosso denominador será 100, porque representa a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Ó, 100 partes é o nosso denominador agora. E quem vai ser o nosso numerador? Quantas partes foram coloridas nessa figura? Então, ali, ó, nós temos 2 partes coloridas apenas. Então, que fração eu tenho aqui? 2 centésimos, ok? Agora, nós vamos representar 2 centésimos na forma decimal. Então, começando pela vírgula, não se esqueça disso, isso vai facilitar. Comece pela vírgula. E aí a gente vai ver, atrás da vírgula, quantos números eu vou ter atrás da vírgula? Para eu saber quantos números eu coloco aqui atrás, eu tenho que olhar a quantidade de zeros no meu denominador. O denominador agora é 100. 100 tem 2 zeros, pessoal. Isso significa que eu vou ter 2 números aqui atrás dessa vírgula. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te explicar. Fica bem ligadinho aqui, olha. Deixa eu te ver que é rapidinho aumentar aqui só a caixa de texto para não cortar nada. Olha só. Eu sempre vou arrumar esses números de trás para frente. E eu disse que nós vamos ter que colocar atrás da vírgula 2 números, porque eu tenho 2 zeros. Quem serão esses 2 números? Eu tenho que tirar os números do numerador, não é isso? Então, olha, no numerador eu só tenho o número 2.
mas eu preciso colocar 2 algarismos aqui, porque eu tenho 2 zeros no denominador. Então, eu vou colocar, olha, o 2 e na frente dele eu vou colocar um 0. Ó, na frente desse 2 eu coloco um 0. Por que isso? Porque eu tenho que arrumar de trás para frente. Eu coloquei 2 algarismos, 2 números atrás da vírgula, porque aqui eu tenho 2 zeros. Que números que eu vou colocar atrás da vírgula? O 2 que está no meu numerador. E como eu não tenho mais nenhum número na frente desse 2, eu vou completar o restante com 0, ó. Então, aqui eu boto 0. E antes da vírgula também, eu vou colocar outro 0. Ó. 2 centésimos, 2 centésimos. 2 números atrás da vírgula, porque eu tenho 2 zeros no meu denominador. E que número é esse que eu vou colocar atrás da vírgula? O número que está no meu numerador. Só que ele vai sempre ser arrumado de trás para frente. Como o meu numerador tem somente o 2, eu coloco o 2 aqui no finalzinho, né? Porque é de trás para frente. E para frente eu vou completando com zeros. Certo, gente? Letra D, vamos lá, vamos fazer aqui na letra D para ver se você realmente entendeu. Novamente eu tenho uma figura dividida em 100 partes. Tem 100 quadradinhos aí, então são 100 partes essa figura foi dividida. Então o nosso denominador é 100 novamente. E quantas partes foram coloridas? 10 partes coloridas. Então, aqui, ó, o nosso numerador é 10. E eu tenho aí, então, a fração 10 centésimos. Como que eu vou representar a fração 10 centésimos na forma decimal? Comece pela vírgula. Vamos lá. Comece pela vírgula. E agora nós vamos saber, né, pensar aqui. Só um minutinho para a tia Verônica colocar de volta aqui a caixa de texto que saiu. Pronto, ó. Nós temos que pensar aqui. Quem é que nós vamos colocar atrás dessa vírgula? Atrás da vírgula eu vou precisar colocar 2 números, porque eu tenho 2 zeros no denominador. Quem serão esses 2 números que eu vou colocar aqui atrás? Os números do meu numerador. O numerador aqui, ó, é 10, então já tenho os 2 números que eu preciso. Então, aqui atrás da vírgula eu vou colocar 10, porque eu preciso colocar 2 números atrás dessa vírgula. Então, eu posso colocar o 10 aqui atrás. E antes da vírgula, o que eu faço para completar antes da vírgula se aqui não tem mais nenhum número na frente do 10? Eu completo com 0. Sempre que você precisar completar, você vai completar com 0. E aí eu tenho, ó, 10 centésimos na forma de fração, 10 centésimos na forma decimal. Não é difícil, viu? Você só precisa prestar atenção na arrumação da vírgula. Coloque a vírgula primeiro para que você consiga arrumar quem fica atrás dela e quem fica na frente dela, ok? Agora nós vamos para a segunda questão. Ó, escreva na forma decimal e por extenso o número que representa a parte colorida de cinza em cada item. Então, nós vamos precisar primeiro escrever na forma decimal, o número com vírgula. Aqui, eu tenho uma unidade inteira, ó, uma unidade inteira, eu tenho um inteiro aqui. E aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes, e dessas 10 foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5 partes. Como que eu vou representar isso na forma decimal? A gente aprendeu que
antes da vírgula, ó, o número inteiro. Por que inteiro? Porque a figura foi toda preenchida, toda pintada. Então, a gente disse que isso aqui, ó, é um inteiro, uma figura inteira colorida. E esse número inteiro, nós aprendemos que ele sempre vai vir antes da vírgula. O inteiro é colocado antes da vírgula. Então, se eu tenho um inteiro, eu coloco e eu coloco a vírgula. Por quê? Porque o número inteiro fica antes da vírgula. Deixa eu aumentar a vírgula aqui um pouquinho. Ó. Então, eu represento o inteiro antes da vírgula, ok? E depois da vírgula, eu vou colocar a parte decimal. Olha, aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes. 10 tem apenas um zero. Não foi isso que a gente viu aqui em cima? Olha, 10 tem apenas um zero. Então, aqui atrás eu só vou ter um número. Que número é esse que eu vou ter aqui? A quantidade de partes coloridas dessa figura aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o número que eu vou colocar, então, aqui, ó, atrás da vírgula. Isso significa um inteiro, ou uma unidade inteira, e 5 décimos. Porque a figura tem 10 partes, 5 estão coloridas. Ok, gente? E agora nós vamos escrever... Opa, peraí, deixa eu tiver que parar a câmera aqui, que eu balancei ela sem querer. Ó, agora nós vamos escrever isso por extenso. Vamos lá, ó. Um inteiro, a gente pode representar assim, ó. Um inteiro e 5 décimos. Pronto. Escrevemos na forma decimal e por extenso. Vamos para B? Vamos lá, olha, letra B. Aqui na letra B, eu não tenho nenhuma figura inteira. Eu só tenho a parte decimal aqui. Então, eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes. E se a figura foi dividida em 10 partes, isso significa que eu vou ter apenas um número atrás da vírgula. Certo, gente? Porque o 10 só tem um zero. Então, ó, vou colocar a vírgula aqui primeiro. E atrás dela eu vou ter apenas um número, porque corresponde à quantidade de partes que essa figura foi dividida. Ela foi dividida em 10 partes. E o 10 só tem um zero. Então, um número apenas será colocado aqui atrás. Que número será esse? A quantidade de partes que foi colorida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, atrás da vírgula, 8. E aquilo que eu falei, olha, se eu não tenho mais nenhum número, né, para colocar aqui, como que eu vou completar, então, antes da vírgula? Eu vou completar com zero. Todas as vezes que eu precisar completar, eu completo com zero. Então, ó, antes da vírgula, você vai preencher aí com zero. Então, aqui nós temos a representação, então, na forma decimal de 8 décimos. Vamos escrever por extenso? Ó, 8 décimos. Escreveu aí? Ok? Podemos, então, para a letra C? Vamos lá? Letra C, olha. Na letra C, eu tenho 2 inteiros. Olha, gente, 2 figuras pintadas por inteiro. Olha. Então, eu já sei que antes da vírgula o inteiro sempre fica antes da vírgula. Então, antes da vírgula é o lugar do inteiro. Então, eu vou colocar a minha vírgula aqui. E você vai colocar a sua aí.
Ó, coloque aí a vírgula. Deixa eu aumentá-la. Pronto. A vírgula já está aqui. Quem que eu vou colocar atrás dessa vírgula? Ou melhor, vamos começar por quem eu vou colocar, né, na frente da vírgula, porque agora a gente tem inteiros. E o inteiro fica antes da vírgula. Então, eu tenho 2 inteiros. Então, aqui, ó, antes da vírgula, eu vou colocar 2, que representa os 2 inteiros dessa figura. E atrás da vírgula, quem que eu vou colocar? Atrás da vírgula, a gente coloca, né, a parte decimal, a parte que não foi pintada por inteiro. Então, aqui eu tenho uma figura dividida em 10 partes. 10 tem apenas um zero. Então, aqui eu só vou ter um número atrás da vírgula. Quem é esse número? Vamos contar as partes coloridas para saber quem é esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, atrás da vírgula, eu vou colocar o 9. Ó, que número é esse? 2 inteiros e 9 décimos. Escreva aí, ó. 2 inteiros e 9 décimos. Ok? Fique atento às letras aí, não esqueça dos acentos, tá, pessoal? É importante escrever por extenso corretamente. Terceira questão, vamos lá. Compare os números decimais colocando os símbolos de maior que, menor que ou igual entre eles, né? Quem assistiu às minhas aulas aprendeu que eu uso esses sinais aqui de uma forma bem prática. Eu ensinei uma estratégia para que você não se confunda. A estratégia é abrir o sinal para o número maior, tá? Mas se você aprendeu cortando também, né? Existe uma maneira, né? Se você cortar o sinal, esse aqui, se você cortar, vai parecer um 7. E esse, se você cortar, vai parecer um 4. Então, o 7 é maior do que 4. Então, esse é o sinal de maior, esse é o de menor. Né? Cada um pode seguir a sua estratégia. O importante é usar o sinal corretamente, tá? Mas aqui eu vou manter a forma como eu venho explicando nas minhas aulas. O sinal abre para o número maior, ok? E como que eu faço essa comparação, gente? Como é que eu faço para saber quem é o número maior? Eu vou olhar o número que está antes da vírgula, que representa o inteiro primeiro. Então, primeiro eu tenho que comparar o inteiro. Se o inteiro for igual esse aqui, ó, na letra B, ó, na letra B os inteiros são iguais. Aqui eu tenho 22 inteiros e 22 inteiros. Se eles são iguais, eu vou precisar olhar a parte decimal que está atrás da vírgula. Mas se os inteiros não são iguais, eu já posso comparar eles mesmos e descobrir quem é o maior. Como assim, tia Verônica? Olha como você vai entender rapidamente. Aqui a parte inteira, né, é o 18. E aqui a parte inteira é o 12. Quem é maior, 18 inteiros ou 12 inteiros? 18, né, gente? 18 é maior do que 12. Então, aqui, o sinal que eu vou usar é o sinal de maior. Então, o sinal vai abrir para o número maior, olha. O número maior não é o 18? O 18 inteiros não é maior do que 12 inteiros? Então, o meu sinal vai abrir para o número maior. Perceberam como é simples? Vamos para a letra B, ó. A letra B, os inteiros são iguais. Então, eu vou precisar olhar agora atrás da vírgula. Aqui eu tenho 5 décimos. Aqui eu tenho 50 centésimos.
acontece que eu expliquei também nas minhas videoaulas, se você acompanhou e prestou atenção, você ouviu eu explicar que esse zero aqui no final, ele não muda o valor. Então, tanto faz se eu botar esse zero no final ou se eu não colocar esse zero no final, o valor é o mesmo. Então, olha, esse número que não tem o zero e esse número que tem o zero no final dele tem o mesmo valor, porque o zero no final não muda o valor do número decimal. Então, 22 inteiros e 5 décimos é igual, ó, é igual a 22 inteiros e 50 centésimos, porque esse zerinho no final não altera, não muda, não faz um número ser maior ou menor do que o outro. Ok, gente? Letra C, vamos lá, vamos comparar a parte inteira aqui na letra C. Ó, a parte inteira fica antes da vírgula. Aqui o inteiro é 0. Aqui o inteiro é 1. Quem é maior, 0 ou 1? O 1, né? Então, o sinal vai abrir aqui, ó, para o número maior. Olha lá, o sinal abriu para o número maior, porque o 1 inteiro é maior do que o 0, ok? Letra D agora, vamos lá. Aqui na letra D, atenção, isso também foi explicado nas videoaulas. Olha, gente, aqui eu tenho um número e ele não está com vírgula, não está representado com vírgula. Mas quando o número não está representado com vírgula, é como se essa vírgula tivesse escondidinha aqui atrás dele. Esse é um número inteiro. E quando o número está inteiro, é como se essa vírgula tivesse escondida atrás dele. Então, se essa vírgula está escondida atrás dele, esse número é igual a esse aqui, que a vírgula não está escondida, porque o zero no final não altera o valor do número, então tanto faz colocar esse zero aqui no final ou não colocar, os dois têm o mesmo valor, ok? Então aqui, ó, nós vamos colocar o sinal de igual. O 5 está sem a vírgula, mas toda vez que você encontrar um número inteiro, você vai se lembrar que a vírgula está escondida atrás dele, ok? Letra E, vamos comparar a letra E agora, olha. Aqui eu tenho 2 inteiros e aqui eu também tenho 2 inteiros. Então, não dá para comparar pelo inteiro, porque eles são iguais. Vou olhar a parte decimal agora, olha. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Quem é maior, 2 ou 1? O 2, né? Então, o sinal vai abrir aqui, ó, para um número maior. Ó. Vou colocar aqui. O sinal vai abrir para o número maior. Abriu para o 2 inteiros e 21 centésimos. Porque aqui, ó, depois da vírgula eu tenho um 2 e o 2 é maior que o 1 que está aqui depois da vírgula. Ok? Letra F, vamos comparar agora a letra F. Vamos começar pela parte inteira. 5 inteiros, 5 inteiros. São iguais. Então, eu vou precisar comparar o próximo número agora atrás da vírgula. Eu tenho aqui um 3, aqui eu também tenho um 3. São iguais. Então, eu vou precisar olhar o próximo número. Aqui eu tenho um 6 e aqui eu tenho um 9. Quem é maior? 6 ou 9? 9. Então, o sinal vai abrir, ó, para o número maior. Ó, se o 9 é maior, o sinal vai abrir para lá, olha, para o lado dele, para o número maior. Ok? Vamos continuar a nossa revisão? Então, vem comigo para a segunda parte dela, né? Pega aí a segunda folha dessa revisão. Aqui na quarta questão, você vai efetuar as operações.
Nós temos aqui, olha, 3 adições e 3 subtrações. Essa eu não vou fazer com você, eu vou deixar você fazer aí na sua casa. Eu só vou armar com você a letra A aqui, olha. Só para te relembrar como que a gente arma uma operação com números decimais. Você precisa colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, se lembra disso? Então aqui, ó, eu vou arrumar, olha, 0,3, ó, 0,3 mais, ó, atenção, 5, opa, peraí, 5,97. Notem o que eu fiz aqui, gente, olha. Eu coloquei números na mesma direção. Você pode até separar mais isso aqui, olha, para poder ficar bem arrumado, bem organizado. Ó, vou separar mais aqui. Ó, coloca os números um pouquinho mais afastados para ficar mais organizada a sua conta. E aí, olha, os números na mesma direção, as vírgulas na mesma direção. Isso é extremamente importante. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui na resposta também. Vírgula embaixo de vírgula. Número embaixo de número. E aqui, tia Verônica, onde ficou vazio? O que eu faço aonde ficou vazio? Toda vez que você achar um espaço vazio, o que a gente combinou? Você completa com 0. Então, agora é só você colocar o sinal de mais e resolver aí a sua conta. E seguindo essa mesma dica, essa mesma estratégia, você vai armar as outras, ok? Colocando número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. E aí não vai dar erro, ok? Quinta questão, vamos lá. Resolva os problemas a seguir. Tia Verônica pretende comprar um carrinho e um brinquedo de encaixar para seu filho. Quanto ela vai gastar? Nós temos aqui o carrinho que custa R$ 29,90. E nós temos aqui a bola que custa R$ 28,10. Se eu quero saber quanto que eu vou gastar, né? E eu quero comprar os 2 brinquedos, que conta você vai fazer aqui? Você vai fazer uma adição, não é isso? Eu vou comprar os 2 brinquedos, então você vai precisar somar os 2 para descobrir quanto que eu vou gastar. Então, aqui, ó, você vai seguir a mesma estratégia daqui de cima. Arruma número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, colocando aqui, ó, o valor dos brinquedos para você descobrir quanto que eu vou gastar, ok? Letra B. Sabendo que tia Verônica deu, olha, R$ 60 para pagar a compra, qual compra? Essa aqui. Calcule quanto ela recebeu de troco. Então, aqui, você vai precisar primeiro saber quanto que eu vou gastar nos 2 brinquedos. E depois, você vai precisar fazer outro cálculo aqui. O dinheiro que eu dei para pagar, R$ 60, né? Se eu paguei a compra, eu vou sair da loja com menos dinheiro, eu não vou sair da loja com R$ 60. Então, aqui é uma conta de menos, que eu vou sair da loja com menos dinheiro do que eu entrei, eu vou pagar. Então, eu vou colocar R$ 60 menos quanto que deu aqui, olha, na compra dos 2 brinquedos. E aí, você vai descobrir quanto que eu recebi de troco, ok? Então, calcule aqui primeiro quanto que eu vou pagar nos 2 brinquedos e depois diminua, tá? R$ 60, que foi quanto que eu dei para pagar, menos o total aqui, ó, dos 2 brinquedos. Faça essa conta aqui e coloque a resposta. Quanto que eu recebi de troco? Ok, pessoal? Faça com bastante atenção.
Não se distraia na contagem, tá? Para que não dê nenhum cálculo errado aí. E se preocupe em colocar número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. Se você seguir as minhas dicas, dificilmente você vai errar. Combinado? Daqui a pouquinho eu vou estar postando aqui o gabarito para você conferir aí. Espero que você acerte todas, ok? Um beijinho para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.